A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje nós vamos seguir na nossa série de vídeos sobre o livro O Maior Poder do Mundo, do Tiago Brunet. E hoje nós vamos ver o 6º capítulo, o 6º poder, que é o poder da fé. Nós estamos encerrando aí essa série de vídeos. Quando você vê esse vídeo, se você conhece alguém que está com a fé um pouco abalada, comenta o nome dele aqui, marca ele, envia o vídeo para ele, compartilha o vídeo, para que em nome de Jesus esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível. E eu conto com isso, eu conto para isso totalmente com a sua ajuda. Vamos lá então? Ele começa o capítulo dizendo uma famosa frase de Albert Einstein. Albert Einstein diz o seguinte: existem duas maneiras de ver a vida. Uma maneira é você ver a vida como se nada fosse milagre. A outra maneira é você ver a vida como se tudo fosse um milagre. Olha só, a primeira coisa que você tem que acreditar, que ter fé, a primeira coisa que você tem que ter fé é que Deus existe, Deus é real. E Deus é real, eu até vou gravar um vídeo depois só sobre isso. Deus, ele é real, ele existe. Mesmo nós não vendo ele, você não pode simplesmente acreditar que ele existe sem nenhum fato. Existe um fato que comprova Deus. E esse fato é a assinatura de Deus. É a assinatura da criação. Todo artista, quando vai criar algo, ele deixa a sua assinatura. E a assinatura de Deus é a trindade dele. Porque você sabe que Deus é constituído de Pai, Filho e Espírito Santo. E olha só, o átomo também é constituído em 3 partes: nêutrons, prótons e elétrons. Olha só para você ver, a menor partícula que dizem que começou a existir lá no Big Bang há 13 bilhões de anos atrás. A Terra é composta de átomos, os animais é compostos de átomos, as plantas, as pedras preciosas, tudo é composto por átomo. E sabe por que isso? Porque Deus deixou a assinatura dele, cara, é isso mesmo. Deus deixou a assinatura dele na criação. Isso é extraordinário, não tem como você olhar para isso e ignorar. Só para você ter uma ideia, como você ignora, por exemplo, o fato de que o elétron é uma parte do átomo que gera energia, que está como se fosse uma bolinha que está por fora girando. Esse elétron, ele percorre em segundos a distância que poderia percorrer toda a Terra. Cara, olha para você ver como pode existir isso sem que alguém criou. Não tem como, alguém criou a Terra. E você vê que o elétron, ele percorre uma velocidade tão grande que em poucos segundos ele percorreria toda a circunferência da Terra, que é de 41 mil quilômetros. O que é isso? Não tem como você olhar para isso se não for um milagre. E você nem consegue ver um átomo. É necessário equipamentos de alta tecnologia para você conseguir ver aquele átomo. É impressionante como em um átomo, a menor partícula que existe, pela qual tudo é formado, melhor dizendo, você consegue ver a assinatura de Deus. Não há como negar que Deus existe. E você precisa ter fé, porque a fé, ela é um instinto que é colocado dentro do ser humano. Gente, olha só, quando uma criança sai do útero, sai ali da barriga da mãe dela, quando é colocado nos seios da mãe, ela sabe que ali é o mamar dela, o alimento, é o instinto que tem no homem, é o instinto de comer, de alimentar-se, e da mesma forma é o instinto da fé. Se você ir num lugar distante, muito distante, que ninguém foi, e ali você encontrar uma civilização de pessoas, você vai ver que existe algo nelas impressionante. Sem elas saber o que é Deus, elas acreditam em alguma coisa. Elas acham que uma árvore é Deus, elas acham que um animal é Deus, elas acham que os frutos, alguma coisa eles têm como Deus. Por quê? Porque da mesma forma que o instinto de alimentação foi colocado dentro do homem na criação, o instinto também da fé.
A fé não é também só um sentimento, a fé é um instinto. Você crê, você nasceu para crer em algo, melhor dizendo. Você nasceu com o instinto de acreditar em algo. E quando você tem fé, você acredita naquilo com muita força, e aquilo libera alguns poderes no seu cérebro, que depois eu vou explicar melhor, não tem tempo. Quando você tem fé, no seu cérebro é liberado maior liberação de neurônios, maior liberação ali dos neurotransmissores, uma atividade maior em pessoas que têm fé do que pessoas que não têm fé. E isso é provado cientificamente hoje em dia pelos neurocientistas. Então assim, você vê que é um ato estarrecedor você ter fé. É algo, na verdade eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa que tem fé, ela é racional. Pelo contrário, pessoas acham que você precisa ser irracional, que ter fé é acreditar no que existe. Cara, se a pessoa tem fé, ela é lógica ter fé, porque não tem como você acreditar que tudo isso foi criado do nada, de uma explosão. É a mesma coisa de você pegar, por exemplo, esse controle de ar-condicionado aqui, pegar todas as pecinhas dele e colocar em cima de uma bombinha e explodir a bombinha. Aí depois que explode, aparece esse controle lá perfeitamente. É impossível, alguém teve que criar a humanidade, tá? E também ele entra em outro ponto, que é o seguinte: você adquire a fé ouvindo a palavra de Deus, né? Como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em algumas versões, em ouvir e ouvir a pregação. É importante você ouvir a voz de Deus. É importante você ouvir as coisas certas, porque aquilo tem o poder de te causar fé ou de te causar incredulidade, tá? Uma vez que você tem fé, você consegue agir, guiar a sua vida e focar a sua fé em algo que você quer fazer. Porque uma vez que você tem fé que aquilo vai acontecer, você não desiste. A fé e o sonho é muito ligado ali, né? Eles são muito ligados, porque você precisa ter fé para você ter um sonho. Imagina você ter um sonho, por exemplo, Thomas Edison sonhou que poderia existir a possibilidade de ter uma lâmpada, mas ele nunca tinha visto assim, ninguém nunca tinha visto uma lâmpada. Ele teve que ter fé para aquilo. Não bastou somente um sonho, não. Ele teve que ter fé que aquilo era possível. Então, um dos maiores poderes do mundo é a fé. Você precisa acreditar que Deus existe. Você precisa acreditar que Deus governa a sua vida. Você precisa acreditar naquilo que você vai fazer com todas as forças. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e até mais.